Olá, pessoal. Sou a Sheila, tutora da Unip. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o estágio do curso de Educação Física, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aonde vocês encontram as documentações que os alunos precisam para a realização desse estágio, tá? O curso de Educação Física, o aluno ele pode iniciar o estágio a partir do 5º semestre, tá? Tanto o estágio obrigatório, que é aquele que o aluno precisa cumprir para a realização da carga horária do seu curso, quanto o estágio não obrigatório, que é aquele que o aluno consegue através de um estágio remunerado, tá? Então, pelas regras da Unip, pela legislação, o aluno pode estar realizando estágio a partir do 5º semestre, tá? E aí, quando você entra no sistema de vocês, muitos de vocês me perguntam aonde eu encontro essa documentação que muitas vezes você fala e eu não acho, não sei onde está. Você tem dois caminhos. Você pode entrar pelos seus conteúdos acadêmicos ou pela comunidades, que nós vamos chegar no mesmo caminho. Então, eu vou entrar aqui por comunidades, tá? E a partir daí, nós vamos buscar os seus manuais. Então, o aluno terá que entrar aqui, gente, ó, Educação Física. Então, minhas comunidades, nessa letrinha aqui, ó, tá? Então, nós vamos clicar aqui. Tem todos os avisos. Muitas vezes vocês perguntam muitas coisas para a secretaria, para os tutores, né? Todos os avisos que a Unip coloca para vocês, pessoal, tá aqui dentro, ó. Então, cliquem aqui, acompanhem os avisos, tá? Que todas as informações vão estar aqui. Mensagens do coordenador. Aqui também está, ó, o manual das atividades complementares, a carga horária que pertence ao curso de vocês. E aqui embaixo está o manual de estágio obrigatório, né? Que é aquele que é para o aluno cumprir a carga horária, tá? Eu vou descer mais um pouquinho, vou colocar aqui, depois a gente volta. E o estágio não obrigatório, que é o remunerado. Caso o aluno, a partir do 5º semestre, consegue um estágio remunerado, ele terá que preencher esse modelo de termo de compromisso e plano de atividade, tá? E mais para baixo, nós vamos encontrar um manual geral, tá, gente? Então, isso é muito importante a leitura de vocês, porque através desse manual é que vocês vão ter outras informações para postagens dos relatórios semestrais do estágio de vocês, tá? Então, é muito importante a leitura, né? Um professor de educação física precisa da leitura desses documentos. Um aluno, futuro professor de educação física, precisa ter essa consciência da leitura desses manuais, tá? Então, eu vou começar a mostrar para vocês, primeiramente, o plano de atividade e o termo de compromisso dos estágios obrigatórios, tá? Então, aqui está o manual para o preenchimento e aqui está o documento que o aluno precisa preencher. Vou entrar aqui. Só um momentinho, tá? E você terá aqui o plano de atividade e o termo de compromisso. Todas as orientações, tá? Informações aqui que vocês precisam ler. Então, o que vocês vão preencher? A partir da página 3. Então, aqui, seu nome, o seu RA, o seu e-mail, o curso, Educação Física, o semestre atual, o semestre que você está estudando, seu telefone, a disciplina vinculada ao seu estágio, tá? Então, por exemplo, o aluno que está no 5º semestre, ele vai ter uma disciplina que é vinculada ao estágio. Por exemplo, medidas e avaliações. Então, se você estiver tendo essa disciplina, é essa disciplina que você vai colocar. Então, sempre essa disciplina vinculada é aquela que
está dentro do semestre que você está estudando. Então, neste caso aqui, por exemplo, ó, podemos voltar aqui. Só um pouquinho. Voltar aqui, só para vocês verem. Vou estar aqui, ó, em conteúdos acadêmicos. Nesse caso desse aluno, como exemplo, o que ele tem como disciplina para vincular? Ele terá aqui, ó, deixa eu só ver, treinamento, personal e musculação. Então, é a disciplina que está vinculada ao estágio. Qual disciplina que ele vai colocar lá no preenchimento do plano de atividade dele? Treinamento, tá? Então, é importante você verificar isso aqui. O professor orientador, essa informação está dentro do manual geral. Então, depende muito do polo que você estuda, tá? Então, sempre essa informação precisa dar uma verificada lá no manual geral para você verificar qual o seu orientador aqui do estágio. Aqui, pessoal, o que você vai colocar? Vocês vão colocar o local. Então, o local, por exemplo, campo de estágio, qual é a empresa, qual é a missão, qual é a finalidade, né? Toda empresa tem uma missão, tem uma finalidade, tem uma atuação, o ramo, né? Então, é uma academia, é um clube, qual é a finalidade desse local, tá? O período, tá? Então, o aluno que está iniciando o seu primeiro estágio de medidas, por exemplo, e avaliações, ele não vai fazer um estágio com tantas horas, ele vai fazer um estágio com uma quantidade menor de aula. Então, ele vai colocar de acordo com as regras que está lá no manual geral. Qual as atividades previstas, por exemplo, para essa atividade, né? Para esse tipo de estágio, né? Sempre vai ser colocado isso. Pensando que aqui vocês vão observar, vocês vão auxiliar, evite colocar palavras onde vocês vão estar realizando as atividades para os alunos. Ali você está como um estagiário, tá? Então, participar, orientar, né, auxiliar, sempre busquem palavras para você descrever essas atividades, tá? Essa data aqui é o período que você vai assinar. Então, quando você for descrever essa data aqui, é o período que você vai enviar para a Unip. Então, é muito importante que essa data aqui seja 7 dias antes de começar a previsão do seu estágio, ou seja, 7 dias úteis antes de iniciar o seu estágio, certo? Então, sempre lembre muito bem disso para vocês não terem problema. Aqui você vai assinar, vai colocar a razão social, então você consegue inserir aqui o nome da pessoa que vai assinar pelo seu estágio, tá? Passando para o termo de compromisso, mesma coisa. Então, o nome da empresa, o CPF, os endereços, complementos aqui, o CEP, né, o telefone. A pessoa, então, quem é a pessoa responsável pela essa instituição que você vai estar estagiando e que vai ser responsável por você, aluno, que está estagiando nessa empresa, tá? Então, aqui você vai colocar o seu nome, o RA, suas informações aqui, tá? E aqui é a coordenadora nossa, que também se encontra lá no manual geral, que é a professora Lucy. Tem o nome dela completo para você verificar aqui. Aqui nós vamos colocar o mesmo período que eu coloquei lá no plano de atividade, tá? Então, quantas horas você vai realizar para fazer aquele estágio é o mesmo período que vocês vão colocar aqui na vigência. Dias, nós só podemos realizar estágios no período da semana, tá? No máximo 6 horas, tá? Isso tá na lei do estagiário. Então, aqui no máximo, se você for fazer 6 horas, você vai completar aqui, e aqui você vai fazer a somatória dessas horas. E
Descendo aqui, nós vamos completar aqui a cidade e o seu estado que você está. E vai colocar a mesma data que você colocou lá na primeira página, né, do plano de atividade. Você assina, a concedente também, a empresa, e as testemunhas que você vai estar colocando aqui, tá? Então, é muito importante preencher esse documento de forma mais corretamente, tá? Porque você vai ter que enviar esse documento para a universidade. É onde eles vão dizer se está tudo certo ou não, tá? Aqui, pessoal, ó, quando você entra aqui, tem as disciplinas vinculadas ao seu estágio, tá? Porém que com as regras que nós estamos agora em 2021, que por conta da pandemia, algumas regras foram modificadas por essa situação, tá? O normal seria igual às regras que estão aqui vinculadas, tá? Porém, com a mudança aí da pandemia, nós precisamos sempre verificar aqui os avisos, qual é a regra das disciplinas, né? Normalmente, a regra é que você faça em duas modalidades, ou seja, saúde e esporte. Com a pandemia, está se dando a opção do aluno realizar apenas em um tipo de disciplina, né? Um tipo de modalidade aí, tá certo? Então, verifiquem sempre esses avisos para que você não tenha problema, tá? E o manual e o preenchimento do não obrigatório vai da mesma forma. A diferença que o aluno tem, a empresa, e aí ele tem algumas outras informações, né? Ó, você dá uma olhada, que você vai colocar. A diferença é que ele vai acrescentar informações da bolsa de estágio dele, da pólice, né? Que aí, nesse caso, até a própria empresa pode estar fazendo esse preenchimento para esse aluno, tá? E aí, pessoal, aquilo que eu comentei do manual geral. Então, esse manual é muito importante o aluno visualizar, fazer a leitura, tá? Nenhuma, nem duas, é muitas vezes mesmo, porque aí fala várias coisas, tá? Então, aqui, ó, conforme eu falei, ó, a coordenadora geral, está aqui o nome dela, a coordenadora do curso, as orientadoras, tá? Então, na cidade de Campinas, por exemplo, é a Vanessa, em Sumaré é a Fernanda, mas sempre é bom dar uma verificada para ver se não teve alguma modificação, tá certo? Então, aqui tem todas as regras que fala da carga horária do estágio de vocês, né? Como eu falei, que pode ser realizados na área esportiva, saúde, lazer, tá? O aluno, ele terá essa questão de realizar a partir do 5º semestre, que é uma carga horária de 400 horas, tá? Os lugares que o aluno pode estar realizando, academia, clubes, hotéis, etc., tá? Então, aqui tem muita informação para você usar. Então, a área de esporte, a área de saúde, aquilo que eu comentei, as modalidades. Então, o aluno, por conta da pandemia, está podendo optar apenas para uma. Numa situação normal, eles falam aqui no manual, você vai ver que ele fala que o aluno tem que está realizando em duas, né? Em duas áreas, ó, tá vendo? Tá? Então, interessante a leitura para vocês poderem entender. Olha aqui, ó, duas modalidades que eles falam aqui, certo? Então, aqui eles até colocam um exemplo, ó, numa situação normal, seria uma quantidade de horas de musculação, a outra de basquete, assim sucessivamente, tá? Então, pessoal, quando você preencher o plano de atividade, ó, do seu estágio, aqui, ó, também tem os documentos, você vai encontrar todos eles aqui que você vai precisar, inclusive uma carta de credenciamento, se você precisar para pedir um estágio, tá? Então, tem um modelo aqui desses documentos. Aqui, ó, tudo que eu expliquei anteriormente está explicando para vocês como vocês fazem o preenchimento,
tá? Inclusive, o aluno vai ter que entregar, junto com esse plano de atividade, alguns documentos, como, por exemplo, o comprovante de funcionamento da instituição, o CNPJ, né? A cópia do CREF, do profissional da educação física, que é o responsável por você, tá? Então, esses documentos vão ter que ser anexados junto com o plano de atividade e o termo de compromisso quando for enviado para a Unip, tá? E aqui, ó, vai explicando para você o preenchimento, todas as informações, ó, como tem o exemplo aqui, ó, que eu comentei, qual é a missão, qual é a academia, o que tipo de público que ele atende, tá? O período, né, que se inicia o estágio, tá? As modalidades, qual é a atividade que você vai estar desenvolvendo. Um comprovante que eu comentei sobre o funcionamento da instituição, então, esse comprovante, como sendo normalmente uma instituição privada, você vai buscar esse CNPJ aí no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, tá? Então, o aluno precisa dessa informação para poder associar essa documentação que vai entregar para a Unip, tá? A cópia da carteira profissional, né, desse profissional que vai estar acompanhando o seu estágio. E aqui tem os modelos, tá? Das fichas, tá? Que você vai ter que preencher após ter realizado o seu estágio, tá? Então, essa parte é um pouquinho que os alunos às vezes não entendem, que é esse relatório final do estágio curricular. Então, um aluno, ao terminar o seu estágio, ele tem que elaborar uma documentação, tá? Que tem regras, conforme está aqui. Então, tem regras de composição do relatório, né? A capa, página, enfim, introdução, desenvolvimento, precisa estar seguindo essas regras aí. Então, ao final do estágio, todo semestre, o aluno tem que fazer a postagem desse relatório. E essa postagem desse relatório, ela é composta por seguintes documentos, pessoal. Vou colocar aqui para vocês verem, tá? Então, a partir aqui do 5º semestre, o que o aluno vai estar fazendo? Ó, que nem eu comentei. Se o aluno está no 5º semestre, ele vai fazer a disciplina de medidas e avaliações, 5º semestre. Então, esse portfólio, esse relatório, ele é composto de quê? Termo de compromisso, plano de atividade, mais a documentação de quem acompanhou, a carta de credenciamento, o relatório semestral da concedente, o relatório do aluno semestral e as fichas de coordenadoria de estágio, tá? E o relatório, que é esse trabalho que o aluno precisa estar realizando de acordo com as informações que estão aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês agora quais são essas fichas que você terá que entregar. Então, aqui tem um checklist, ó, que você pode visualizar se você tem toda a documentação certinha, tá? Então, vamos colocar aqui 6 itens, tá? E aí está, ó, a carta de credenciamento que você precisa preencher, o relatório que a empresa que você fez o estágio precisa preencher falando sobre você, tá? O relatório do aluno, o que o aluno achou desse estágio. Aqui, a ficha de coordenadoria de estágio. Então, aqui, ao final do seu curso, você vai preencher o estágio que você realizou, né, a disciplina, a quantidade de horas, a pessoa responsável pelo estágio vai assinar e carimbar, né, a concedente, e o que você vai ter que perguntar para ela? O professor responsável, aonde você tem um cartório para me poder reconhecer firma da sua assinatura? Então, você vai ter que levar esse documento para reconhecer firma da assinatura desse profissional, desse gestor,
tá certo? Então, isso precisa, porque se você não fizer esse reconhecimento, sua documentação fica inválida. E, durante o seu estágio, você vai ter que estar preenchendo essa ficha diariamente com as atividades que você realizou. Então, durante aquele período previsto de estágio, então, cada espaço desse seria um dia que você vai estar colocando as atividades aí, tá? Aqui está a capa daquele relatório que você vai ter que estar montando, tá? E a partir daqui é a montagem desse relatório, onde o aluno precisa colocar a experiência do que ele viveu, né, nesse estágio, respeitando a sequência. Então, uma introdução, desenvolvimento, considerações finais, referências bibliográficas, conforme as informações que estão aqui nesse manual, explicando detalhadamente, tá? Como é a realização desse relatório, tá? Que está aqui, ó, a partir da página 30, tá? Então, a partir da página 30, ó, você tem todas as informações como você vai realizar essa parte desse relatório, que a gente pode dizer que acaba sendo um trabalho, tá? É muito importante essa parte, porque se o aluno não fizer isso, ele pode ter ido fazer um estágio na academia, no clube, mas se ele não entregar esses documentos, fica o estágio dele como inválido até o momento, enquanto ele não entrega esse documento. E aí, pessoal, aonde o aluno vai fazer a postagem da primeira parte, por exemplo, da documentação que a Unip precisa aprovar o seu estágio. Aqui, ó, em documentos de estágio. Então, o aluno entra aqui. O aluno entra. O aluno entra em documentos de estágio, tá certo? Entrando em documentos de estágio, ele vai selecionar o estágio dele. Se for o estágio obrigatório, aqui. Se foi o não obrigatório, aqui, tá? E aonde que esse aluno vai fazer a postagem do estágio dele completo, ou seja, o relatório desse estágio? Será aqui, ó, trabalhos acadêmicos, tá? Então, esse aluno vai visualizar as disciplinas e vai fazer a entrega aqui, tá? Então, esses os caminhos que vocês precisam para realizar o estágio de educação física, tá? Espero que tenha dado para entender um pouquinho, tá bom? E até a próxima!